Bom dia, irmãos. Estamos aqui para mais um devocional, mês da família, né? E hoje eu estava pensando em um tema que eu gostaria de falar e eu queria reportar de novo ao texto lá do início de tudo, né? Quando Deus cria o homem e a mulher e faz com que os dois deixem pai e mãe e se tornem uma só carne. Ali em Gênesis capítulo 2, verso 24, né? Esse texto ele é muito importante para vários estudos, como a gente pode basear o casamento, o que a gente pode ensinar sobre casamento. E na devocional de hoje eu queria falar sobre o motivo, para que casar, né? Por que você casou ou para que você deve casar, se você ainda não é casado. Então, eu queria falar primeiramente sobre dois motivos que muitas vezes levam as pessoas a casar e são dois motivos errados. Então, aqui, quero começar essa palavra primeiramente com jovens, né? Que ainda não se casaram. Dois motivos que levam muita gente a casar, que são motivos errados. Primeiro motivo, fugir da casa dos pais, né? Então, muitos jovens se casam porque eles querem sair da onde eles estão. Então, vivem numa casa em que eles acham que o pai e a mãe não os atendem, acham que o pai e a mãe não os apoiam, acham que os pais são muito rigorosos, e N possibilidades de você querer fugir da casa para sair do contexto do pai e de mãe, contexto que eu não mando na minha vida, para um contexto agora eu vou mandar na minha vida. Então, muitos jovens se casam com esse intuito. Vou sair da casa do meu pai e da minha mãe, que não me apoiam, e vou casar com meu namorado, com quem eu estou agora, porque meu namorado, minha namorada, porque agora ele me apoia. Então, isso é o que eu quero para minha vida. Então, esse é um motivo errado, tá bom? Então, se você acha que você vai casar e o motivo de você casar é uma fuga, não case. Pense bem sobre isso. Porque você vai descobrir que em muitos momentos o seu marido ou sua esposa não vão te apoiar, né? Essa ideia romântica que você tem na hora do casamento, de que agora a gente vai viver bem, a gente vai viver como a gente quer, a gente se apoia, a gente se ama e a gente vai ser só mil maravilhas, não terão contratempos, é engano, tá? Esse é o primeiro motivo, então. Não se case se você está querendo fugir da sua casa. Segundo motivo, muitos jovens cristãos se casam por causa do desejo sexual, né? Então, nós somos ensinados e ensinamos na igreja, segundo as escrituras, que é a vontade de Deus, que o jovem, homem, menina, homem e mulher, antes do casamento, não satisfaça os seus desejos sexuais, né? Então, o que acontece? Muito jovem, né, e aí querem casar para poder ter relações sexuais. Então, sim, relação sexual é só no casamento, ok? Não, relação sexual não é o objetivo principal do casamento, tá bom? Então, se você quer casar porque você quer ter um relacionamento sexual, isso não é o único motivo para você se casar. Então pense bem sobre isso, tá bom? Eu quero casar, não aguento mais, eu tenho vontade de ter relação e o único meio de ter uma relação sexual é o casamento, então eu vou casar. E aí, de repente, você atropela um monte de coisa que é preciso para você saber se você está pronto para casar e casa somente por um objetivo. E aí você vai perceber que depois que você casou, o seu apetite sexual vai ser sanado e aí vão faltar outras coisas. Então, não case se você está casando por um único objetivo de manter uma relação sexual com alguém, certo? Então falamos aí, duas coisas que você não deve casar. Então, por que ou para que eu devo casar? E aí sim, a gente precisa ir lá nas escrituras e entender a finalidade do casamento. É interessante porque Deus colocou a família e quando ele colocou lá o homem e a mulher, ele disse que o homem e a mulher deu a eles autoridade para dominar, né? Então, a família, o homem e a mulher, o ser humano, ele veio a esse mundo para ser a coroa da criação de Deus. Ele precisa dominar sobre as coisas. Então, o casamento é você cumprir a ordem de Deus, crescer, multiplicar e dominar. Então tem coisas implícitas aqui que a gente precisa aprender sobre o casamento. Crescer e multiplicar a ordem dos filhos, né? Então eu já falei isso há alguns dias, que hoje tem pessoas que casam, mas não querem ter filhos. Ou não casam porque não querem ter filhos. Então não querer ter filhos é contrário à ordem e o mandamento de Deus, que é crescer e multiplicar. Então se você vai casar, saiba que uma das finalidades do casamento é que você tenha filhos, ok? E se Deus te abençoou, se Deus te deu saúde, se Deus te deu vitalidade para isso, tenha filhos, porque esse é o propósito de Deus para você. Né? Uma casa, uma família, ela é completa quando os filhos chegam à casa, né? O salmista vai dizer que são as flechas na aljava do guerreiro. Então você precisa cumprir o mandamento de Deus, que é ter filhos, ok? Quantos filhos eu tenho que ter aí? Depende, é o seu planejamento familiar, você com sua esposa, é o seu projeto de vida com seu marido, que vão dizer para você quantos filhos vocês devem ter. Mas sim, filhos é um propósito do casamento, tá? Outra coisa, para que casar? Nós vamos casar porque Deus quer que o homem domine. E qual homem que tem que dominar sobre a face da terra?
é o homem que está segundo o propósito de Deus. Então, a família que está diante da palavra de Deus, cheia da palavra de Deus, cheia do ensino de Deus, certamente vai dominar sobre este mundo com harmonia, com paz, com amor, com todos os atos que Deus quer que você faça. Então, uma família cristã foi convidada por Deus para dominar. Esse domínio sobre todas as coisas, ele vai dominar segundo a palavra de Deus. Então, Deus quer famílias nele, em Cristo, que possam governar, que possam dominar. E aí, esse domínio vai ser segundo os seus ensinamentos, tá? Então, pense a respeito disso. Deus criou você para você ter uma família, para essa família andar segundo os propósitos dele e dominar sobre toda a terra. Lembra de Abraão? Quando ele diz, eu vou chamar você para você ser bênção, e você vai ser uma bênção para todas as famílias da terra. Então, esse é o propósito de Deus. Uma família cristã, ela precisa dominar, no sentido de gerenciar a vida aqui, no sentido de não explorar, mas expandir a vida aqui. E essa expansão da sua casa, do seu lar, da igreja, né? Porque a família vai para a igreja, a família é a parte da igreja, né? A gente costuma dizer que famílias fortes e igreja forte. Essa manifestação da graça de Deus na vida do casal, na vida da família, ela vai ser expandida para todas as pessoas. Então, esse domínio leve, gracioso, bondoso, cheio do Espírito Santo, é um convite de Deus para nós, para a gente fazer com que tudo aquilo que Deus deu a nós, por receber isso dele, nós possamos expandir estas coisas àqueles que precisam. Então, sim, sua família tem como finalidade expandir a graça de Deus sobre a terra. Você precisa ser reflexo da glória de Deus. Sua casa é reflexo da glória de Deus. Nós vamos falar um pouco mais à frente, mas eu ensino isso, né, segundo Efésios, que o casamento nosso aqui na terra, ele precisa ser uma sombra, uma demonstração da graça de Deus, porque nós espelhamos, não é na sua totalidade, naquilo que a gente pode, nós espelhamos o casamento, a união de Cristo e a igreja. Por isso que Deus não tem acordo com o divórcio, não tem acordo com o rompimento, porque Jesus não vai romper com a igreja não pode romper com Jesus, então nós também não podemos romper com o nosso cônjuge. Mas isso é um assunto para outro momento. Mas pense sobre isso, você também é convidado a espelhar a glória de Deus como família, tá bom? Então há muitos motivos para você casar, muitos, mas o maior deles é que Deus quer que você seja espelho dele como família nessa terra, para que outras famílias sejam abençoadas por meio da sua família. Para isso você precisa andar com Jesus. E a perguntinha que eu tenho para você hoje é: você e sua família, vocês estão andando com Cristo? Cristo é a primazia na casa de vocês? Vocês amam mais a palavra de Deus e a Deus do que qualquer outra coisa? Vocês participam da igreja? Vocês se envolvem com a igreja? Vocês oram pela igreja? Vocês entendem que a igreja é parte da família e a família é parte da igreja? Se você ainda não entende isso, pense um pouquinho sobre isso. Porque o propósito de Deus em fazer vocês terem filhos é que essa família que Deus constituiu por meio de você seja uma bênção para todas as nações por meio da igreja. Vamos orar? Senhor, pessoas casam por motivos errados. E se alguém aqui casou por motivo errado, está ouvindo essa palavra, eu oro para que o Senhor conserte o casamento deles. Mas pessoas precisam aprender que o casamento tem propósitos para a tua glória. Eu oro que meus irmãos aqui que conhecem o Senhor consigam viver em família para a tua glória. É em nome de Cristo que eu oro. Em nome de Cristo eu peço. Amém. Deus abençoe sua vida. Que você seja guardado, que você seja abençoado por Ele, que você seja cheio do Espírito Santo de Deus e que durante esse mês da família você possa renovar aí com o seu cônjuge, com seus filhos, esse propósito de Deus que é vocês serem bênção para aqueles que estão ao seu redor. Até a próxima. Deus abençoe.